Vai vendo, Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Hoje, aqui no nosso Vai Vendo Brasil Entrevista, estamos recebendo o candidato a deputado estadual aqui pela cidade de Americana e toda a região, Leco Soares, que inclusive é vereador aqui na cidade de Americana. Seja muito bem-vindo, viu, Leco? Obrigado, Teus. Obrigado pelo convite. É uma satisfação aqui estar com vocês. E obrigado também ao Jorge pelo convite. Tá certo, Leco. Agora, Jorge Ramos, Leco Soares, é muito conhecido aí na cidade, inclusive amigo da gente, né, Jorge? Exatamente, Tiosso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiosso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Leco Soares. Está aí no primeiro mandato de vereador aqui em Americana, já sai candidato a deputado estadual, é porque está voando baixo, viu, Tiosso? Exatamente. E agora a gente começa o nosso bate-papo aqui, Leco, falando um pouquinho. Leco, você foi eleito vereador nessa última eleição, mas você já tinha concorrido o cargo eletivo antes? Eu já fui candidato 2 vezes, né? E essa foi a terceira vez que eu fui candidato, né? E essa vez tivemos aí a alegria de poder ser eleito e estar como vereador hoje. Então, hoje você é vereador pelo Podemos aqui da cidade de Americana. Isso, pelo Podemos, né? Quem nos convidou foi a deputada Renata Abreu, que é deputada federal, presidente do Podemos, Sim, né? E hoje ela dá um apoio para a gente aí, que é muito importante para que nós possamos fazer o trabalho aqui em Americana. Era um sonho já de muito tempo trabalhar hoje no setor público, trabalhar aí no legislativo municipal também e dar essa escalada. Como que isso tudo aconteceu, Léo? Olha, Tio, é assim, as coisas vão acontecendo naturalmente. Eu tenho um trabalho social há já 18 anos com entidades, né? E eu participo de uma entidade que cuida de pessoas em situação de rua. E esse trabalho vem lá desde trás já. E aos pouquinhos a gente vai, né, na vida as coisas vão acontecendo. E a política me fez pensar uma vez que eu podia ser um pouquinho mais útil para poder ajudar as pessoas, né? Poder ajudar as entidades, poder fazer com que elas possam fortalecer as entidades e poder ajudar. Então isso me tocou, falei, viu, eu vou começar a me envolver, né, na política e eu gostaria sim de poder alcançar como vereador e depois pensar até mas para poder ajudar, né? Então esse trabalho que me motivou a isso, né, alguma coisa que a gente vem assim, é um sentimento que a gente vem dentro de trás. Eu também daqui de Americana, muito tempo nós tivemos loja lá no centro, a Raon, tem muita gente que ainda lembra da época da Raon, tempos bons do comércio, né, de Americana. Tempos áureos. Eu falo assim, épocas de muitas amizades, tivemos muitas amizades por causa da loja, muitas amizades também, porque eram épocas que a gente participava dos clubes aqui em Americana, Sim. Tanto da parte social quanto da parte esportiva, na parte de jogar bola, dos campeonatos, da parte social. Então, épocas boas que nós passamos em Americana, e isso tudo vai fazendo com que a gente comece a ter amizade, credibilidade, graças a Deus, nós vamos fazendo história, né? Então, aos pouquinhos, essa história, depois a gente vai colhendo o que a gente plantou, e graças a Deus nós estamos aqui hoje buscando e também aceitando um novo desafio, né? Isso que é importante, né? O Jorge Ramos já está preparado ali. Eu vi que você falou que você trabalha com trabalhos sociais e tal. O Jorge já tem a pergunta ali. Provavelmente ele já quer saber essa linha, né? Terceiro setor aí. Como que é? Exatamente, ô Sileco. Olha, realmente é um trabalho muito bonito quem se dispõe a trabalhar aí com moradores de rua, porque morador em situação de rua, hoje a gente tem que tomar cuidado até para falar, que às vezes pode ofender, não tem uma forma correta de dizer. Morador em situação de rua, que não é muito fácil quanto parece ser simples chegar ali com uma marmitinha, com um agasalhozinho, tudo, mas não é tão simples assim, e ele, como o Leco, já trabalha aí perto aí de quase aí uma década e meia, né, com moradores em situação de rua, sabe muito bem como é que funciona isso e não é tão simples ajudar como parece, não. Né? E eu gostaria de saber aí do nosso candidato a deputado estadual, Leco Soares, como é que é exatamente esse trabalho? Esmiuça um pouquinho esse trabalho aí com moradores de rua, Leco. Tá. Tem muita gente que às vezes até critica a gente, né? Por levar o alimento na rua, levar um cobertor, porque acha que a gente está fazendo alguma coisa para poder ajudar aquelas pessoas a ficar lá.
porque é cômodo para eles um prato de comida, é cômodo para eles levar um cobertor, mas eu falo que ninguém quer ficar na rua, né? Não. Então o trabalho nosso foi sempre assim, de poder acolher essas pessoas e mostrar para elas que é possível mudar de vida, né? Então nós ficamos aí, são 18 anos, são 13 anos que nós temos a casa, 5 anos levando esse alimento na rua toda segunda-feira, mas eu falo que são assim, são experiências únicas que só indo na rua para você entender o que é você estar junto de uma pessoa em situação de rua e poder dar um abraço nela, poder dar uma atenção, ouvir um pouquinho a história dela, porque o alimento, eles precisam comer, porque eles têm fome, né? O frio, mas eles se tornam assim, uma coisa para você poder chegar neles, né? Então, a história de cada um é assim, é a coisa que para você entender um pouquinho por que chegar naquele lugar, né? Por que eles estão ali. Então tem histórias que a gente fala assim que você ir na rua, mas não acreditar que existe algo maior sobre tudo isso, não vai na rua. Não vai na rua, exatamente. Não precisa ir, porque você não vai encontrar lá razão para você se você não falar de Deus, né? Até eu tenho algumas histórias que a gente conta. Eu tenho um senhor uma vez que nós fomos dar um alimento para ele e eu cheguei perto dele e falei para ele, viu, o senhor não quer comida? Né? Ele falou, eu quero sim. Aí eu dei um abraço nele. Na hora no que eu dei um abraço nele, ele caiu na minha frente, caiu mesmo, ele caiu no chão. Aí nós levantamos ele, eu falei, mas o que foi? Ele falou assim para mim, filho, faz muito tempo que eu não tenho um abraço. Então entender que aquelas pessoas que estão ali, não estão ali porque querem, né? Até outro dia eu fiz uma brincadeira na internet, nós perguntamos assim, qual que é o seu sonho desde criança, né? O que você sonha ser quando crescer? Aí nós deixamos no ar, né? Você quer ser professor, dentista, médico? Então tem. E até aí depois nós viemos falando, viu? Eu não ouvi ninguém falar que sonhava em ser morador de rua. Exatamente. Então, chegar a um ponto de ser uma pessoa que está em situação de rua não é vontade de ninguém, não é sonho de ninguém, né? Alguma situação que levou. Se você hoje conseguir parar com uma dessas pessoas hoje, sentar do lado dela e falar, conta um pouquinho da sua história, né? Você vai entender que a coisa vem de muito tempo, vem de muito... Então, hoje nós temos uma casa que chama Missão Jeito de Ser. Nós damos todo dia o almoço, todos os dias. Há quantos anos isso? Isso fazem 13 anos já a casa. Nós ficamos 10 anos com uma casa de recuperação. Aí, há 3 anos para cá, nós mudamos o sistema. Depois veio a Covid, tudo nós mudamos. Então, hoje nós abrimos a casa às 11h30 e fechamos à 12h30. Então, a gente abre para eles poderem almoçar. E de sexta-feira, nós damos banho. Então, eles tomam um banho, café da manhã, ficam na casa e almoçam. A gente cadastra todo mundo. Aqueles que precisam de documento, a gente puder ajudar, a gente ajuda. Aqueles que querem internação, a gente ajuda. E assim, é interessante que nesse período tem surgido muito idoso nessa história aí. Sim, o aumento de idoso em situação de rua aumentou muito nos últimos anos. Né? E além de situação de rua, tem uns que às vezes tem até algum lugarzinho para morar, mas eu acho que falta daqui a pouco o dinheiro para você comprar o alimento, para você fazer a comida. Então, aumentou. E tem aumentado. Hoje é em torno de 40, 50 pessoas vão na casa todo dia almoçar. Todo dia. E nesses últimos dias, o dia do banho também aumentou. Acho que na sexta-feira passada nós tivemos 59 na casa lá. Olha só, um número expressivo. Não que todos eles tomam banho, mas a metade acaba tomando banho e o resto faz. Né? Então, resumindo, trazer um pouco de dignidade para aqueles que acham que ainda a vida perdeu toda a esperança. E através do quê? Através de um acolhimento, através de um abraço. E isso acabou motivando você a entrar também na política e ser um instrumento, né? Entre o poder público e também um instrumento aí entre essa população que necessita de toda essa atenção mesmo. Sim, uma das coisas que me motivou é esse trabalho, né? De você poder fazer algo a mais para essas pessoas e para as entidades. Porque as entidades hoje, elas acabam sendo tratadas, pelo que a gente acompanha, às vezes até como dar esmola para elas. Sim. Porque elas vivem de um jeito que elas precisam fazer festas, elas precisam sobreviver por causa... O tempo todo. Então, é uma luta diária, né? E eu falo que se a gente não tiver as entidades hoje para trabalhar na nossa cidade, o setor público, então eles estão enrolados, porque o trabalho que eles fazem, o poder público hoje, ele não dá conta. Até porque elas trabalham na base, geralmente elas estão cuidando daquelas pessoas que realmente precisam da ajuda.
e o poder público não dá conta, né? Exatamente. Agora, Aleco, nesse sentido, né, a gente já conheceu um pouquinho da sua história, já sabe um pouco do seu trabalho há anos, né, com trabalho social aqui na nossa cidade e região, mas fala pra gente, né, a partir de agora você vem como candidato a deputado estadual, tentando representar aqui a nossa região, nossa cidade, né? Quais são os seus principais projetos, seus principais objetivos? É lógico, um deles provavelmente é um trabalho voltado também para essa população, né? Mas quais são os seus projetos, os seus ideais, sendo eleito hoje deputado estadual aqui em São Paulo? Mas espera aí, antes de o Leco responder essa pergunta, eu ainda vou acrescentar mais alguma coisa aí. O Leco também tem um trabalho que, através do mandato dele de vereador em Americana, é um trabalho que ele trouxe, de certo modo, ele está tentando trazer, já conseguiu um grande avanço para os autistas, uma escola de autistas. Né? E aproveitando aí, junto a sua pergunta, Tiosso, se o Leco também, se eleito deputado estadual, pretende ampliar esse projeto que ele trouxe aqui para a cidade de Americana. Tá, vamos lá. Uma das coisas que me motivam, sim, e que eu gostaria de poder ajudar é o terceiro setor, que envolve hoje esse trabalho que eu faço, mas além dele, o terceiro setor hoje são as entidades que precisam de ajuda. Uma das coisas que a gente sente a dificuldade muito grande é regularizar a documentação dessas entidades, quando elas não têm as documentações tudo em ordem, não conseguem receber ajuda, não conseguem receber verba. Aí elas que acabam chegando naquele ponto de ter que ficar fazendo festa, pedir doação, tudo. E é muito burocracia, é muito grande. O custo disso aí é muito grande para uma entidade manter, sendo que ela já não tem um dinheiro para poder se manter, ter que pagar escritório, um monte de coisa. Então, uma das coisas que que eu gostaria, sim, de poder ajudar o terceiro setor, é de regularizar tudo, para poder facilitar essa regularização de documentação, tudo, para elas poderem sobreviver e não depender exclusivamente de esmola de prefeitura, de quem for, para elas poderem sobreviver. Uma outra coisa, quando eu entrei como vereador, eu fui convidado a conhecer uma escola para autista aqui de Americana. Legal. Então existe uma escola municipal aqui em Americana, que chama Tempo de Viver. Ela faz um trabalho de excelência lá, cuidam daquelas pessoas, né, um cuidado especial. Mas quando eu cheguei lá, eu entendi que é um espaço onde não era da prefeitura. Nós tínhamos um problema um pouco de vizinho por causa de barulho, e ela era muito limitada. E o dia que eu estava lá, uma das coisas que me chamou a atenção foi que, enquanto a gente conversava, chegou uma mãe com um filho, e era época de Covid, e não estava tendo a aula, né? E esse filho, quando entrou, todo agitado, e a mãe pequenininha, um rapaz muito grande, né, um rapaz forte. E eu olhei aquilo e falei, Jesus, como uma mãe consegue cuidar de um filho desse, que é assim, 24 horas cuidando dele, porque ele tem um nível um pouco, não é um nível baixo, é um bicho já um pouco mais elevado. E a mãe tem que trabalhar, tem que sustentar e cuidar de uma criança, vamos falar um adulto, né? 24 horas. Aquilo quando eu saí dali, eu falei assim, viu, eu não posso sair daqui e fechar os olhos para isso aqui. Porque se eu sair de lá e fechar os olhos para aquilo, eu tô deixando tudo para trás daquilo que a gente acredita, que a gente tem que ser. Sentir o problema do outro, né? Então, a partir dali eu falei, viu, eu tenho e eu preciso fazer alguma coisa para poder ajudar. Foi quando veio a ideia, falar, viu, a escola hoje, na verdade, a ideia é o quê? É trazer a parte de saúde junto com a educação, porque hoje aqui a Tempo de Viver ela está só voltada à educação. Então trazer a saúde junto com a educação e construir um espaço que é a Tempo de Viver, um outro lugar, mas um espaço maior, onde seja para ela, adequado para o trabalho dela e que possa atender mais pessoas. Também, né? Além do atendimento, o trabalho prestado também. Né? Ampliar, poder atender mais pessoas que precisam, porque a demanda está aumentando demais. Aí o que nós fizemos? Nós fomos conversar com o prefeito, ganhamos uma área, né, de 7 mil metros hoje, que é no Parque Novo Mundo. Legal. Fizemos um projeto e fomos para Brasília, junto com a deputada Renata Abreu, que é deputada federal do Podemos, que é presidente do nosso partido, e entregamos na mão dela. Aí, porque quando nós entramos, ela chegou para os vereadores e falou, viu,
qual que é o sonho de cada um de vocês? E eu falei, o meu sonho é construir uma escola clínica americana para autista. Ela falou, então tá bom, nós vamos realizar o seu sonho. Então, hoje o projeto está na mão dela, e acredito que o ano que vem, ela teve aqui em Americana esses dias, e ela falou, estava pro Chico, falou, olha, o projeto vai sair. Conheceu a área, tudo. E vai ser uma causa humanitária, ela falou pro Chico. Ela falou, não é nem política, porque eu sou mãe e eu sei a dificuldade que é. Esse projeto é um dos projetos que eu quero sim, a hora que estiver pronto, levar para fora de Americana, levar para os outros lugares, para os outros municípios. Servir de referência, né? Ter pronto um projeto, tá aqui, ó, faz, anda, faz, porque a demanda é muito grande hoje. Nós falamos há uns tempos atrás, com 44, 42 crianças nascendo uma autista, né? E uma das coisas que me assusta demais é quando falam que o pai vai embora e larga a mãe sozinha em casa, em torno de 80%. Quando a criança é autista, o homem acaba indo embora. E aí nós falamos, é uma coisa assim que é assustador, porque como é que faz uma mãe para poder cuidar? Então, um dos projetos nossos, e nós temos também nesse período, nós fizemos alguns projetos de lei para poder fazer com que os direitos dos autistas sejam respeitados. Sim. Então, o que eu puder fazer, né, como deputado, para levar essa clínica escola para fora, para buscar os direitos deles, para poder lutar, é uma das coisas que eu quero fazer. E eu tenho ainda mais eu sou do setor, eu vim sempre do setor têxtil. Sempre tive loja, estamparia, confecção, né? E é uma das coisas que eu me coloquei hoje aqui à disposição e poder ouvir o empresário têxtil hoje, porque nós estamos falando de uma cidade ainda que o setor têxtil é muito grande. É muito grande. É Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, a nossa região concentra muito ainda o setor têxtil. Porque nós estamos falando de um setor que é o segundo setor que mais emprega no nosso país ainda, né? Então, poder ser essa voz aqui dos empresários, num governo do estado, junto da Alesp, para poder ouvir as necessidades e o que pode ser melhorado para poder ajudar o setor têxtil, que emprega muito ainda, né? Nós conhecemos aqui grandes empresários hoje que inovaram e estão, de novo, aí, crescendo, trazendo emprego. O setor têxtil aqui na nossa região, a Americana é referência disso, voltou a desenvolver novamente, porque houve aportes e investimentos, né, com a aquisição de novos tiares, né, com tecnologias novas, isso fazendo com que a cidade começasse a se equiparar novamente, começar a ter preço para o mercado, não é mesmo? Porque o mercado ele é muito difícil. Depois que abriram-se as portas de fora, então a gente sabe que o setor têxtil ainda passa com dificuldades ainda, né? Mas me colocar à disposição de poder fazer essa ligação, sabe, do setor têxtil com o governo do estado. Então, dentro desse âmbito que a gente quer sim trabalhar e poder estar à disposição para poder ajudar. Legal, Leco. Agora, Jorge Ramos, você viu aí, né? O Leco é aquele político que fala com o coração. A gente percebe quando ele está falando e, em alguns momentos, né, os olhos do Leco acabam sendo lacrimejados, não é mesmo, Leco? A gente percebe que acaba existindo emoção porque é de verdade, né, Leco? Eu acho assim que se não fosse de verdade, eu vou falar para você, eu acho que eu não estaria aqui. E nem como vereador, sabe? Porque eu falo que por mim largar tudo, para mim poder ir lá enganar ou querer fazer como muita gente acha que hoje as pessoas acham que você está na política, você precisa ser corrupto, você precisa estar em esquema. E eu falo para vocês hoje que estão ouvindo, com esse 1 ano e 8 meses que eu estou lá, é mentira. Ninguém precisa ser corrupto, ninguém precisa estar em esquema nenhum para poder fazer acontecer, né? É preciso ter honestidade, seriedade, trabalhar, que as coisas acontecem. E eu acho que é isso aí que nós temos que buscar, pessoas que são honestas, que possam trabalhar, sem ter que ter esquema nenhum, né? Mas fazer de coração, não fazer de vontade. Tá certo, Leco. Já percebi que o Leco aqui é chorão também, igual você, viu, Jorge? Pois é, tio, assim, não é que é chorar, é quando se faz com coração, faz com verdade, com vontade, a coisa assim, eu costumo dizer, Leco, que eu choro com comerciais das Casas Bahia, quando mexe, toca em família, tudo, eu acabo chorando, me emociono mesmo, e é muito gostoso, é gratificante falar de algo que a gente faz com o coração e de verdade, sem interesses políticos. É lógico que na política você acaba tendo maiores condições de ampliar projetos, é o caminho, é o meio.
Mas, Leco, nós já falamos um pouquinho das suas intenções como deputado estadual eleito, mas a gente queria saber também, porque o Vai Vendo Brasil Entrevista, a finalidade é levar para as pessoas que nos acompanham um pouquinho de cada candidato, mas nós queríamos saber do Leco, quem é o Carlos Alexandre Soares, o Leco? Eu falo que se alguém me chamar para um Carlos Alexandre, vai passar batido, eu não vou nem ouvir, né? Mas, assim, resumindo, é difícil a gente falar da gente, né? Falar da gente acho que é mais difícil do que, né? Mas eu gosto muito, eu sou muito família, eu gosto muito eu tenho minha família como o meu alicerce, filhos. Né? Tenho meus filhos, tenho o Lucas com 31 anos, a Laís com 28. Eu prezo muito a família porque é ela que me dá o suporte. Tem o apoio de todos para essa jornada. Sim, eu antes de começar qualquer coisa, antes até como vereador também, a primeira conversa é com a esposa, com os filhos, né? E agora essa outra, até porque esses dias eu chego em casa tarde, saio cedo, né? Quer dizer, quem tá lá em casa lá é a esposa lá, então ela dando suporte pra gente. Então, eu sou uma pessoa que prezo muito. Morei um tempo, fiz seminário, eu fui seminarista por 3 anos, eu fui redentorista, morei um ano em Tietê, depois fui fazer filosofia em Campinas, e daí eu voltei de novo para cá, meu pai estava morando aqui em Americana, né? E aí depois nós montamos a loja Raon, que foram perdurou muito 20 tempo, anos né? pela Raon aí. Depois acabamos montando a Jeito de Ser Cristão, que eram produtos religiosos, né? E aí, depois que fechou, e hoje meu irmão ainda tem uma estamparia, isso também a gente acompanha junto, a estamparia, a confecção. Então, assim, eu não tenho muito segredo meu, não. É uma vida, assim, de buscar o... Quem é da cidade americana conhece, né? Quem conviveu e visitava ali o centro da cidade, lembra também da Raon, muita gente conhece, provavelmente, ali desse comércio também, né? Sim, sempre com o pé no chão, né? Fazer as coisas com o pé no chão e buscar fazer as coisas certas. Você vê, né? Curiosidade, Jorge, o Leco foi, então, seminarista, olha só, hein? Pois você viu? Mas ele tem um jeito de padre mesmo. Tem jeito de padre. Ele é serena, calma, passa uma paz, uma tranquilidade. Mas deixa de ser uma pessoa boa. Exatamente. O Leco é uma pessoa, assim, realmente, eu sou suspeito para falar do Leco, por isso que eu até participei pouco dessa entrevista, porque eu tenho um grande carinho, um grande respeito e carinho pelo Leco. E quem o conhece acaba tendo. Você pode observar ele falando aí, os olhos marejando de ações, não que ele pretende, mas que ele já faz. Exato. Então, você imagine isso aí, eleito, como é que vai trabalhar. E como ele bem disse, que não é necessário se corromper para fazer, basta fazer. Exatamente. E até uma das coisas que a pessoa sempre, até na outra eleição, ou na época da eleição, o pessoal fala, você precisa falar do seu trabalho. Mas eu não conseguia falar do meu trabalho social, porque é uma coisa que vem da gente mesmo, que você não quer, você não precisa mostrar. E eu falo assim, deixa que os outros falem por mim, Exato. né? Porque é uma coisa que a gente quer, é uma coisa que vem da gente, né? Então isso aí, graças a Deus, anda, mas eu falo sempre assim, anda porque sempre esteve na mão de Deus. Exato. Porque a hora que a gente achar que é o maior que ele, é claro que tudo acaba, né? Verdade. Então esse é um trabalhinho de formiguinha que a gente vai fazendo e que hoje, graças a Deus, nós temos algumas pessoas que a gente fala assim, poxa, que bacana, né? E Deus vai abençoando, vai abrindo a porta e as coisas vão acontecer. É assim que anda. Tá certo, então. Vai Vendo Brasil! Leco Soares, candidato a deputado estadual hoje aqui no Vai Vendo Brasil. Leco, a gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Queria deixar aberto para suas considerações finais e falar aí com o nosso público que nos assiste agora. Eu que agradeço. Obrigado, Tiosso. Obrigado, Jorge. Mais uma vez aqui poder falar com vocês, né? E se alguém quiser conhecer um pouquinho mais a gente, Leco Soares, nas redes sociais, vai estar lá nas redes sociais que nós vamos falar. Tá certo, então. Esse é o Leco Soares, Jorge Ramos. Leco Soares, muito obrigado por atender o nosso convite. Agradecemos imensamente. Espero que a gente consiga passar para os nossos telespectadores um pouco de quem é Leco Soares, porque o Vai Vendo Brasil Entrevista tem essa função democrática. Trouxemos todos os candidatos da região que quiseram estar aqui e para levar para conhecimento, que é muito importante nesse momento eleitoral, um pouco de conscientização para a gente saber exatamente em quem nós vamos depositar aquela procuraçãozinha que é o voto. Leco, muito obrigado. Eu espero recebê-lo aqui como deputado eleito. Vai Vendo Brasil, eu não me recordo uma vez que o Jorge fez alguma crítica
no nosso quadro aqui, né, do Vai Ver no Brasil, ele como comentarista político, não me recordo uma vez que ele fez uma crítica negativa ao seu respeito. Obrigado. E é isso aí, o Vai Ver no Brasil Entrevista vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço. É com você daí, Tiosso. É isso aí, gente. Muito obrigado pela participação. Esse é o Leco Soares, candidato a deputado estadual, né? Então, para você que quer conhecer um pouquinho mais do trabalho, como é que faz, Leco? É Leco Soares, né? Entra nas redes sociais lá, você vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Tá certo, então muito obrigado, viu, Leco? Obrigado. Um abraço para você. Gente, fiquem com Deus e até o próximo Vai Ver no Brasil especial entrevista. Até mais. Tchau, tchau.